Boa tarde, meus amores. Vamos estudar contagem e ordem? Mas antes de tudo, vamos buscar, como sempre, a presença do nosso Deus? Querido Pai, mais uma semana de aula se iniciou e sabemos que ela é desconhecida para nós. Queremos te pedir, Senhor, a tua direção para que nós venhamos compreender tudo o que a nossa professora tiver para nos ensinar, pois nós estamos, ó Pai, tendo que aprender de uma maneira nova. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco em todos os momentos e que logo, logo nós estaremos de volta dentro da nossa sala de aula, na nossa escola. Abençoe cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a apostila de matemática nas páginas 135 a 138. Nós temos aí 4 páginas do nosso livro para responder a nossa aulinha de matemática. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando na página 135 sobre contagem e ordem. Nossa, o que é contagem e a ordem? A contagem é a maneira como eu conto algumas coisas, como eu identifico os números através de uma contagem. Então, vamos lá. O que você vê? O que você está vendo aí? Você está vendo várias mãozinhas fazendo um certo gestinho aí. Libras é o nome da língua brasileira de sinais. Ela contribui para a comunicação entre as pessoas. Aprenda os números de 1 a 10 e treine bastante. Então, Libras é uma linguagem que é utilizada com pessoas que têm uma deficiência auditiva e aquelas que não conseguem falar. Então, é usado essa linguagem de sinais chamada Libras para poder se comunicar com essas pessoas que têm essas deficiências. A questão 13 está falando assim: o que é o que é? Tem apenas 6 letras, mas leva 40 acentos. Siga a ordem dos números e descubra. Lembra que a gente está falando de contagem? Então, a contagem é seguir a ordem dos números, nesse caso aqui, do nosso que é o que é. Então, você vai começar por que número? Vai procurar o número de início, que é o número 1. E aí depois você vai procurar o 2, o 3, e assim você vai seguindo a ordem até descobrir o nosso que é o que é. A questão 14 está falando assim: numere os quadrinhos na ordem em que Marcos desenhou a casa. Então, vamos lá. Para ele começar a desenhar, primeiro ele teve que fazer alguma coisa, né? Então, a folha estava de alguma forma aí. Aí depois foi dando uma sequência, e aí você vai enumerar os quadrinhos de acordo com a ordem de cada desenho que ele fez. Só que aí vai começando de onde? Teve o primeiro quadrinho, que é o número 1, aí você vai dizer qual é o número 2, qual é o número 3, e assim você vai descobrindo até chegar no último quadro, onde ele finalizou o desenho. A questão 15 está falando assim: a ordem dos números nos lembra uma régua numérica. Complete com os números que estão faltando. Então, a régua numérica, ela começou com o 0, depois o 1, aí quem vem depois é você que vai completar, é você que vai me dizer. Bom, agora nós iremos passar para a página 136. Nós já estamos falando aí em ordem numérica. As ordens numéricas, elas são chamadas de números ordinais. Nossa, tia Nira, mas o que é o número ordinal? O número ordinal é a ordem que você ocupa num determinado lugar. Por exemplo, lá na nossa sala de aula, na fileira da esquerda, nós temos uma primeira pessoa que senta lá. Quem lembra quem é? Isso é a Rebeca. A Rebeca é a primeira da fila da esquerda. Já na fila da direita, o primeiro aluno que eu tenho lá é quem? É o Benjamin. E ele é o primeiro, aí vem a Maria Luísa é a segunda, o Arthur é o terceiro, e assim vai seguindo uma ordem.
Então, quando eu conto os números de formas naturais, normais, é 1, 2, 3. Quando eu conto em forma de ordem, como números ordinais, eu conto primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim vai, porque os números não têm fim. A questão 16 está falando assim: ligue os amigos aos seus nomes corretos. Dica: Marcelo está depois de Ryan. Então, você vai identificar aí. Se o Marcelo está depois do Ryan, você vai procurar qual é a ordem que ele está ocupando aí e vai ligar corretamente. No clique, está falando assim: quando queremos representar ordem, dizemos primeiro, segundo, terceiro, foi o que a tia Nira explicou anteriormente. E aí nós vamos, né? Na sequência que está aqui, vai até o 10º. Esses são os números ordinais, porque eles indicam uma ordem. Os números naturais, eles indicam quantidade, que é o 1, 2, 3. Já os números ordinais, eles indicam ordem. A questão 17 está falando assim: numere cada criança de acordo com a ordem de chegada. Use os números ordinais. Os números ordinais, eles têm diferença dos naturais. Os números naturais, eles vêm sozinhos. Já os números ordinais, eles têm uma bolinha lá em cima que identifica que ele está falando de ordem. Então, tem uma diferençazinha. Se você for colocar aqui, na questão 17, enumerando a ordem de chegada de cada participante da brincadeira do saco, se você não colocar aquela bolinha com um tracinho embaixo, vai indicar que é o número 1, ou 2, ou 3. Quando você coloca o númerozinho com a bolinha e o tracinho embaixo, está indicando ordem. Aí sim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar na finalidade de número que você quer. Nós temos um desafio aí na questão 18. Você participa de uma corrida e consegue passar à frente do segundo colocado. Em que lugar você fica? Se você passou à frente do segundo, qual é a sua posição? Agora, na página 137, nós iremos falar sobre números pares e ímpares. Ah, professora, mas eu não sei o que é o número par nem o que é o número ímpar. Número par é aquele número que você pode dividir em duas partes iguais. Olha, que bacana! Vamos supor que a tia Nira tenha 4 maçãs. E aí eu chamo um amiguinho da sala para dividir essas maçãs com ele, porque eu não vou conseguir comer essas maçãs todas, então eu vou dividir com um amigo. Então, eu posso chamar o Pierre para dividir as maçãs comigo. Se são 4 maçãs, vamos lá. Eu vou dar uma para o Pierre, uma para mim. Outra para o Pierre e outra para mim. Então, eu fiquei com 2 maçãs e o Pierre ficou com 2 maçãs. Então, eu dividi as minhas maçãs com ele em partes iguais. Então, o número par é aquele que você pode dividir em 2 partes iguais. O que eu posso usar aos pares? O que eu posso usar aos pares? Eu posso usar os pares sapato, porque olha só, são 2 sapatos, um para cada um do meu pezinho, dos meus pezinhos. Eu posso usar aos pares o chinelo. Tem muitas coisas que eu posso usar aos pares. Eu posso usar os pares luvas, porque eu tenho 2 mãozinhas. Pares são os números que estão sempre juntinhos. Os números pares, eles sempre andam juntinhos. Os números ímpares, eles moram sozinhos. Eles não gostam de ficar na mesma casinha. Eles gostam de ter a casinha só para eles. Então, imagina, eu tenho 3 lápis. E aí eu vou dividir com você. Aí eu vou ficar com um e dar outro para você. E aí sobrou um. Esse um lápis que sobrou, ele não quer ficar nem comigo nem com você. Ele quer ficar sozinho. Então, o número 3 é um número ímpar. Porque os números ímpares, eles não gostam de companhia, eles gostam de estar sempre sozinhos. Então, todo número terminado em 0, em 2, em 4, em 6, em 8, eles são números pares. Os números que terminam em 1,
em 3, em 5, em 7 e em 9 são números ímpares. Então, a página 137 está falando assim: você já ouviu falar em números pares e em números ímpares? Sabe dizer por que o 4 é par e o 5 é ímpar? Foi o que a tia Nira explicou. O 4 é par porque eu consigo dividir ele em partes iguais. Já o 5 é ímpar porque vai ter um númerozinho aí junto com ele que não vai querer morar junto com a gente, ele vai querer ficar sozinho. Então, eu vou pegar 2 maçãs para mim e 2 para o Pierre e vai ficar uma sobrando. Então, por isso o 5 é um número ímpar. Observe o grupo de crianças. A letra A. Quantas meninas há na imagem? Você vai contar quantas meninas há na imagem. E quantos meninos? Na letra B. E na letra C está falando, tente fazer pares com um grupo de meninos. Sobrou alguém sem par? Você vai marcar sim ou não. Só no grupo dos meninos. Você vai tentar fazer pares com o grupo dos meninos. Se tiver sobrado alguém, você marca que sim. Se não sobrou, você marca que não. E no clique está falando assim, sempre que conseguimos fazer pares com todos, temos um número par no total. Então, 4 é um número par, correto? Agora, nós vamos passar para a nossa última página de matemática, que é a 138. A letra D está falando assim, se você juntar os meninos e as meninas, quantos serão? Então, você vai contar quantidade de meninos e meninas, vai contar todo mundo e vai me dizer quantos serão. A letra E está falando, agora tente formar pares com todos eles. Então, você vai juntar tanto os meninos como as meninas para formar par. A letra F pergunta, sobrou alguém sem formar par? Sim ou não? Quando você juntou de 2 em 2, sobrou alguém? Quando não conseguimos fazer pares com todos, temos um número ímpar no total. Então, 9 é um número ímpar. 20, questão 20. Quantos alunos há em sua sala de aula? E olha que missão é essa que nós temos. Nós vamos ter que lembrar cada amiguinho que tem na minha sala para eu poder contar e dizer quantos meninos tem e quantas meninas. A letra A está falando assim, o número de meninos é par ou ímpar? Se for par, você vai marcar no quadrinho que está dizendo que é par. E se for ímpar, você vai marcar no quadrinho que está dizendo que é ímpar. Letra B. E o número de meninas? É par ou é ímpar? Observe, questão 21. Observe os números a seguir. Pinte de azul. Agora você vai pegar os seus lápis e vai pintar os seus lápis de cor. Não usa a canetinha. Por que, tia Nira, que eu não posso usar a canetinha? Porque a canetinha, ela vai pintar a página anterior. Quando você pintar a respostinha aqui, ela vai pintar a página anterior e aí vai atrapalhar na hora do estudo. Pinte de azul os números pares e de vermelho os números ímpares. Então, lembra o que a tia Nira falou? Os números que começam em 2, 4, 6, ou que terminam, né? Em 2, 4, 6, 8 e 10, ou 0, é par. E aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, ímpar. Tá? Vamos ver? 2, 4, 6, 8 e 10, ou 0, par. 1, 3, 5, 7 e 9, ímpar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma feliz Páscoa. Que Jesus abençoe muito, muito, muito a sua vida.